De volta com o seu programa Evidência, estou com a psicóloga Raila dos Santos. Raila, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Evidência. Eu tenho acompanhado a sua rede social, você tem postado vídeos com temas muito interessantes aí na área sentimental, na área dos relacionamentos amorosos. E hoje eu preparei aqui algumas perguntas, mas você que está em casa também pode mandar. E para iniciar sua participação, já agradecendo a sua presença, queria que você iniciasse dizendo, Raila, como que a gente identifica que aquele relacionamento não é saudável? Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite em poder estar aqui com vocês. E em relação à pergunta, eu acho que tem dois gatilhos assim que talvez o pessoal que está em casa já tenha vivido ou esteja vivendo, que é, primeira coisa, você está precisando defender o seu parceiro ou a sua parceira de coisas que ele faz com você para as outras pessoas? Porque quando a gente vê um relacionamento que está sendo tóxico, que está sendo violento, o que acontece? As pessoas, o parceiro que está sendo vítima dessa relação, ele precisa começar a defender aquele que é o seu agressor. Eu não vou contar para minha família, para os meus amigos, eu vou ocultar essa informação, porque senão as pessoas vão saber que ele faz isso comigo e aí vão deixar de gostar dele. Olha só, que legal essa orientação que você deu. Se você começa a não contar aquilo que você vive, tem alguma coisa errada, né? Ou se aquela pessoa te distrata e alguém questiona isso, porque às vezes quem está vivendo aquele ciclo do relacionamento, por envolver muitas coisas, não enxerga que aquilo está sendo tóxico e que está prejudicando, né? O sentimento, o amor faz a gente só enxergar coisa bonita, né, Raila? E a Raila também tem um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que é sobre por que a gente só lembra das coisas boas, né? Mas antes da gente passar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta, Raila. Eu já escutei algumas mulheres dizendo, olha, eu vivo uma relação tóxica, mas é tão difícil colocar um ponto final. E por que será que para muitas pessoas é difícil sair dessa relação, mesmo quando ela não está boa? Existe uma coisa que chama dependência afetiva. Então, você sabe que uma relação está indo para a dependência afetiva quando você começa a pisar em ovos por receio de como que essa situação, que era tão simples de se resolver, mas que pode gerar um conflito muito maior, né? Eu me vejo ali nesse cuidado, pisando em ovos nesse relacionamento. Outra questão da dependência afetiva é, a gente começa a ouvir coisas do tipo, nenhuma das suas amigas é importante, é necessária, elas estão atrasando sua vida, elas estão sempre indo contra, né? A sua família, ninguém da sua família é a favor da nossa relação, e aí vai se podando vínculos. Vai isolando aquela pessoa. Isso, a pessoa vai ficando sozinha. Ou, de repente, o seu trabalho ele não é mais necessário, pode deixar que sou eu que vou te cuidar, eu que vou te proteger da agora para frente. E aí, quando essa pessoa percebe, ela já está sozinha. Olha só. Uma vez em que ela esteja sozinha, começa-se a minguar a independência, né, segurança dessa pessoa e também a autoestima. E a pessoa vai perdendo a autoestima e vai ficando cada vez mais dependente emocional desse parceiro. Porque daí o que antes era um elogio, o que antes era motivação, agora não. Agora você não está tão arrumado como deveria, agora suas roupas são inadequadas, agora você não pode mais dançar e se divertir nas festas, agora você não pode mais trabalhar fora. E a vítima deixa de acreditar na sua capacidade, deixa de gostar de si mesma e ela vai sempre evidenciando o outro. Então, agora eu sou dependente. Talvez não seja financeiramente, mas eu sou dependente afetiva. Olha só, que forte isso. Então, essa dependência afetiva dificulta muito o ponto final, porque a pessoa não se vê mais vivendo o seu individual, né? E só o coletivo ali, só a relação, né, Raila? É complicado. É difícil, porque daí se eu estou sozinha, se eu não tenho mais a minha rede de apoio para me orientar naquele relacionamento, né? Ou se eu deixei de acreditar na minha rede de apoio, porque eu acho que agora só o meu parceiro, só a minha parceira que tem a palavra final, e eu não tenho mais autoestima, eu não tenho mais segurança para lidar com a vida, eu começo a ficar refém de toda e qualquer vontade do meu parceiro. Olha, que profundo isso. E a Valentina, que participa aqui com a gente, manda por mensagem. Infelizmente, muitas vezes o príncipe vira sapo. Por que será que tem muitos que se transformam na relação depois que percebem que estão realmente, de fato, no controle?
Eu costumo falar, Valentina, que não vem com rótulo aqui, né? Se viesse com rótulo... Era fácil da gente identificar. Estaria muito mais fácil, né? Mas eles dão sinais. É importante estarmos atentas a esses sinais. E daí você ter a segurança de saber até onde você vai nesse relacionamento, até onde ele é válido para você, ou o que precisa ser ajustado para que vocês possam continuar juntos. Olha só, vamos ver o vídeo, gente. Eu achei muito interessante, eu parabenizei a Raila, porque os vídeos que ela vem postando nas redes sociais, até depois eu queria que você passasse o teu Instagram, tem ajudado muita gente, porque tem muitas pessoas passando pela situação, estão se identificando. Veja o vídeo sobre por que a gente só lembra daquilo que é bom, mesmo quando a relação não era boa. Por que depois de um término você lembra das coisas boas e esquece as coisas ruins? Saiba que quando você se afasta dele, você se afasta também das situações de estresse que ele te causava. Isso faz com que todo o cortisol seja eliminado do seu corpo. Então, diminui a sensação de estresse. E isso dá espaço às sensações e lembranças boas que você tinha dessa relação. E é nesse momento que você deseja voltar com ele. Mas lembre-se, não é saudades, é abstinência. Eu achei essa frase o máximo, não é saudade, é abstinência. Isso é forte. É uma dependência, como ela falou, dependência afetiva. Então, não é saudade, porque se a relação não estava legal, se ele não estava te elogiando mais, se não estava te beijando mais como antes, se não estava cuidando mais como antes, por que dá então? Então, é uma abstinência. É como se fosse realmente um químico isso que acontece, né? É químico também, né? A gente, se você está ali numa relação e aquela relação está te trazendo estresse, desgaste, está sendo exaustivo, o tempo todo você está lembrando dos porquês que você precisa ou terminar ou resolver isso, né? Agora, a partir do momento que você se afastou, seu cortisol vai diminuir, o seu estresse vai diminuir. Olha só. Aí, ao invés de você se perceber assim, olha, estou mais calma, minha vida está mais tranquila. Está tudo entrando nos eixos. Você vai começar a lembrar do quê? Nossa, antes parecia que tinha um monte de emoção, agora não tem mais, né? Não consigo filtrar quais emoções eram essas. Olha só como o nosso cérebro é complexo, né? Sim. Inclusive, tem várias pessoas mandando perguntaram qual que é o arroba da Raila. Raila, já passa pra gente, porque tem pessoas perguntando aqui o seu arroba. Meu arroba é o @railasabrina.psi. Acompanhe a gente lá, que a gente tem trocado muitas figurinhas sobre isso. Muito legal. A Raila também tem um vídeo que tem vários que eu achei muito interessante. Eu anotei alguns aqui, Raila, que até eu falei para a Raila que ela precisa voltar, porque tem mais assuntos aí interessantes que a gente vai falar. Ela fala sobre a sua melhor versão, achei também fantástico, né? Ela fala qual foi a última vez que ele te apoiou, né? Porque às vezes a gente vive um relacionamento só com fatos passados, né? E não consegue viver o presente. E tem também como observar, né? Qual conselho a dar para uma solteira, né? Para ela, antes de se envolver, o que ela tem que observar? Se você pudesse dar, claro, em poucas palavras, um conselho para uma mulher que está começando uma relação, para ela não vir a chegar numa relação tóxica, né? O que ela tem que observar, que dá para observar lá no início? Primeira coisa, você está disposta a lidar com a diferença da outra pessoa? Porque eu quero colocar a pessoa na minha caixinha, né? Eu quero que ela agregue na minha vida, me faça feliz, mas será que eu estou disposta a lidar com as diferenças? Porque vem de uma outra família, vem de uma outra cultura, né? Isso vai ser adaptado. É verdade. Segundo, eu preciso pensar que são duas realidades que vão conviver juntas, né? E aí, nesse conviver junto, a gente precisa fazer uma série de adaptações. Se eu abro mão só de mim, né? Se eu abro mão da minha profissão, da minha vida, das minhas escolhas, dos meus sonhos, para estar sempre em função do outro, eu deixo de viver as minhas coisas. E aí fica muito mais fácil de eu ficar refém de uma relação abusiva, porque eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida do outro. A vida do outro, é verdade. É muito sério isso. E aquela situação que a pessoa termina uma relação tóxica, e daí ela já cai em outra, que vira um ciclo. Por que será que isso acontece? Tem um vídeo sobre isso, produção? Coloca lá.
Antes de começar um relacionamento, faça essa pergunta a si mesma. Você realmente quer um relacionamento amoroso ou você precisa de um relacionamento amoroso? É que parece a mesma coisa, mas não é. Você precisa quando não dá conta da solidão. Você precisa quando quer ser mãe e está vendo o tempo passar. Você precisa quando quer sair da casa dos seus pais e sozinha a conta não fecha. Faça um balanço honesto. Você realmente quer alguém? É que quando ter alguém se torna uma necessidade, você passa a aceitar qualquer coisa. É exatamente porque é muito importante para você que não pode ser qualquer pessoa em qualquer situação. É exatamente porque é importante que precisa de uma seletividade. Então, antes de iniciar um relacionamento, resolva-se primeiro. Desse modo, você vai ter a opção de escolha e não vai ser refém de uma necessidade. Esse vídeo é aquilo que a gente estava falando para pensar bem antes de entrar, né, Raila? Mas eu queria que você falasse por que aquelas pessoas entram num relacionamento tóxico, conseguem sair e depois entram em outro. O que acontece? Quando você não resolveu a situação anterior, você acaba buscando por uma pessoa muito parecida. E isso não é consciente, tá? Você não vai sair na rua pensando... Vou procurar alguém igual. Exato, você não vai sair procurando assim, mas o seu inconsciente vai estar rastreando porque ele está buscando a pessoa anterior. Então, a melhor coisa é... Primeiro, passe por esse processo. A gente vai ficar triste, a gente vai sofrer ali um processo de luto, né, da perda dessa pessoa. E está tudo bem ficar triste, né, tá tudo bem sentir esse processo. Deixe essa ferida cicatrizar, para que daí você comece um novo relacionamento, porque daí você encerra um capítulo para iniciar outro. Do contrário, se a gente não consegue ficar sozinha, se a gente não aprende a se resolver primeiro sozinha, a gente vai repetindo ciclos e vai viver uma vida que é sempre a mesma coisa, mesmo que com um parceiro diferente. Olha só que importante, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, você tá bem espiritualmente, você tá bem mentalmente. Se você não está dando conta sozinho, porque às vezes é muito difícil, busca uma ajuda profissional, com a terapia, com a psicologia, com a psiquiatria, porque tem recursos na medicina para te ajudar na área da psicologia, porque muitas vezes a gente não consegue organizar a nossa caixinha, nossos pensamentos sozinho. A gente precisa de alguém que estudou, que conhece a mente humana, para dar esse auxílio. E eu quero falar para você que está em casa, se você está sofrendo com o término de um relacionamento ou está vivendo um relacionamento difícil, saiba que tem solução, tem saída para a sua dor. Não pense que você está sozinha, busque ajuda, porque buscar ajuda significa que você não vai desistir de você. E você tem que se colocar sempre em primeiro lugar. É Deus e você, depois o outro, né, Raila? Com certeza, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa conhecer também o nosso funcionamento, porque às vezes a gente vai no automático, né? E é a partir daí ver qual é a melhor forma mais saudável para poder se relacionar, para poder se estabelecer aí na vida. É verdade. Raila, tem muito assunto ainda que vai ficar para cenas do próximo capítulo, porque a Raila vai voltar aqui. A gente vai falar da diferença da paixão para o amor. A gente pode falar, se a Raila aceitar esse convite para voltar, porque que tem muitas pessoas que ficam buscando por relacionamento e não conseguem se relacionar. Tem muitas pessoas assim. E a gente vai conversar sobre isso, sobre mais assuntos. E eu quero te agradecer pela presença e pedir para você novamente deixar seu arroba antes da gente encerrar e a sua mensagem final. Eu que agradeço o convite. Com certeza a gente tem muito papo ainda para conversar sobre tudo isso. Se vocês têm alguma dúvida, né, se ficou algo por ser dito, pode chamar lá no Instagram, a gente conversa por lá também. É @railasabrina.psi. Tá? A gente vai ainda fazer muitos outros posts sobre essa temática. E quero agradecer aqui à Rede Humaitá, Isabela, pelo convite. Fico realmente muito agradecida. É a gente que agradece. Muito obrigada pela presença.